Queridos e amados irmãos, boa noite. Nesta noite de 5 de maio de 2021, às 20 horas, vamos fazer a leitura do Evangelho no Lar, que é do capítulo 21, do título Falsos Cristos e Falsos Profetas. Item 10, no título Os Falsos Profetas da Erraticidade. Vamos então, meus irmãos, fazer a prece de abertura. Mestre Jesus, unidos pelo sentimento de amor e de fraternidade, nos voltamos a Ti neste momento, rogando que nos envie os irmãos de Tua Seara, para que nos auxiliem e assim possamos vibrar na Tua frequência e desta forma compreender e com discernimento e coragem aplicar nas nossas vidas Teus ensinamentos contidos no Evangelho, para que assim sejamos merecedores do Teu amor. Que assim seja. Vamos agora para a leitura do Evangelho, de título Os Falsos Profetas da Erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Item 10. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos, através dos médios que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido aos que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos
da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdade, mais verdadeira que outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se às pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente
a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito. Se estiver obsedado, e há obsessão evidente, quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com auxílio do conhecimento adquirido, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Então, meus irmãos, Erasto, espírito mensageiro da codificação espírita, através desta comunicação, vem nos alertar e orientar sobre como reconhecer um falso profeta. Estes não encontram-se só entre os encarnados. Nesta mensagem complementar à mensagem do dia anterior, afirma que eles são muito mais numerosos na erraticidade. Segundo o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Vocabulário Espírita, encontramos a seguinte definição para a erraticidade: é o estado em que se encontram os espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados e em processo de evolução, durante o intervalo de suas existências corporais. Estes espíritos se organizam em grupos e assim vão impedindo a melhora da evolução humana. Portanto, são contrários ao processo evolutivo
e a única forma de não perderem o poder sobre os mais fracos, pois possuem possuem certos conhecimentos e assim abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seus anseios de dominar, aproveitando a boa-fé das pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. E como podemos identificar e nos defender dos falsos profetas? Sabendo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. Assim que vamos primeiramente analisar seus atos e suas palavras. E é por isso que devemos estudar cada vez mais, manter a disciplina, vigiar e orar, mas acima de tudo, colocar muito amor no coração e praticar a caridade. André Luiz nos deixa a seguinte mensagem na obra Vivendo o Evangelho, no volume 2, psicografada por Antônio Badui Filho. Busque com dedicação e sinceridade o estudo e o discernimento, a oração e a vigilância, para que você resista ao ataque sutil de espíritos hipócritas e enganadores. O maior problema não é a existência de falsos profetas no mundo espiritual, mas a presença de alguém no grupo de trabalho que lhe sirva de porta-voz. E na obra de Chico Xavier, Seara dos Médiuns, na lição 12, Emmanuel nos diz: urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem, assim também na mediunidade. Então, irmãos, cabe a nós reconhecer e nos afastar destes falsos profetas, mas sempre irradiando muito amor. E cabe a Deus o julgamento e não a nós. Agora, envolvidos por esta luz desses amigos espirituais maravilhosos que nos cercam e nos acompanham, vamos fazer a prece de encerramento. Pai, Senhor do Universo, neste momento
temos caminhos para agradecer por tão puros ensinamentos, mas também com humildade queremos pedir por todos aqueles que necessitam da tua ajuda, inclusive nós. Pedimos, Pai, que envie teus benfeitores para aliviar as dores de todos que neste momento sofrem de enfermidades, e alento a todos aqueles que sofrem de dores na alma. Pedimos, Pai, que ao compreender melhor tuas palavras de amor, tenhamos força e vontade de praticar a caridade, e muitas vezes alegamos falta de tempo. Ilumina-nos, Pai, para que as oportunidades que nos dá todos os dias sejam entendidas e aproveitadas sem desperdícios. Envolva, Pai, o nosso planeta com fluidos salutares, que todos possam sentir tua paz e o teu amor. Pedimos ainda, Pai, que sejam colocadas nas nossas águas os remédios necessários para a cura de todos que neste momento compartilham este Evangelho, sempre de acordo com a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. E a todos, muita paz.